Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é Mateus 14, 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João o Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois da morte de João, Jesus fugiu? Não. Ele partiu para fazer a experiência de luto. Lembremos que a Escritura diz que João Batista era parente de Jesus, né? Mesmo que não fosse parente, provavelmente Jesus tinha muita simpatia por João. Poderia considerá-lo até um amigo. Alguns autores, inclusive, levantam a hipótese de que no período obscuro de Jesus, né, que vai aí dos seus 12 até os seus 30 anos, Jesus poderia sim ter ficado um período com João Batista. E através desse período com João, tomando autoconsciência de quem ele era. Até que, ao tomar autoconsciência de quem ele era, ele se desvencilhava de João e iria iniciar a sua missão. Fato é de que Jesus se recolheu porque provavelmente estava triste com a morte de João. Portanto, Jesus fez a experiência do luto, né? Outro aspecto interessante, né? Ele, ao descer da barca, veio uma multidão e sentiu compaixão. A compaixão é uma característica humana, né? É você se colocar no lugar do outro, é você se sentir tocado com o sofrimento do outro. Isso faz parte da condição humana, né? Isso está inerente a nós. Quando nós começamos a não sentir mais a dor do outro, não sentir compaixão pelo sofrimento do outro, algo não anda muito bem. Algo não anda muito bem. Então, olhar para o sofrimento do outro, e não é sentir pena, compaixão e pena são diferentes. A compaixão é eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a dor do outro. Por exemplo, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem com fome, então eu me coloco no lugar do outro, eu entendo o sofrimento do outro, né? Eu tenho que fazer isso para poder ajudar o outro, né? Não adianta, tem muita gente que está passando a situação, isso e aquilo, mas se você não se coloca no lugar do outro, você não vai saber como ajudar o outro, né? Então é esse aspecto interessante. E depois o texto, né, da multiplicação dos pães na visão mateana, né, que chama a atenção também, né? Então, a dor, ela faz parte do nosso processo. A experiência do luto é algo que temos que passar. E veja bem, o luto, ele ocorre a perda de um trabalho, a separação de um amigo, a morte de um ente querido. Tudo aquilo que causa uma separação abrupta gera luto. Então, o luto não está ligado somente à morte, né? O luto está ligado à perda. Perda de trabalho, perda de uma amizade, perda de um amigo que vai mudar para um outro lugar, de um familiar que faleceu. Tudo isso gera luto.
Então, a dor causada pelo luto é algo que temos que enfrentar. Não adianta eu pegar e ficar fugindo da dor. Não, você só consegue se livrar da dor enfrentando a dor. É dolorido, é sofrido, sem dúvida nenhuma. Mas é a melhor maneira de resolver a questão. Se eu ficar fugindo, eu vou levar o problema comigo. A questão é enfrentar, é ter coragem para enfrentar. Então é ter essa dimensão importante, né? Ah, mas Jesus se retirou para vivenciar a dor. Ele poderia ter se metido de cabeça, sair evangelizando e esquecer aquilo, ou buscar esquecer aquilo. Só que a questão estaria com ele. Então a melhor forma é enfrentar. Outro aspecto que podemos chamar, ou melhor, contemplar no texto de hoje, é a questão de viver a fé. A multiplicação dos pães é a mudança de mentalidade, né? Tudo aquilo que eu tenho eu coloco a serviço do outro, né? Então, se todo mundo faz isso, ninguém passa necessidade. Agora, se eu retenho só para mim, alguém vai ficar sem. Então, é a mudança de mentalidade, deixar de lado a mentalidade egoísta e pensar na coletividade. Sempre falo que o que falta para nós, brasileiros, é a visão de cidadania. De que os espaços públicos são espaços de todos. Por exemplo, eu vou para a praia, recolho meu lixo. Eu vou acampar, recolho meu lixo. Por quê? Porque outros vão usar o espaço. Uma coisa simples, shopping. É raro ir no shopping, mas quando eu vou no shopping que eu como alguma coisa, eu pego, recolho tudo aquilo que é lixo e levo. Ah, mas tem a tiazinha lá para recolher. Por que você não pode recolher? Isso é cidadania. Por quê? Porque eu vou sair e o outro vai ocupar o espaço. Agora, se eu deixo lá, imagine se todo mundo deixa, que é o que acontece, né? O trabalho que aquelas pessoas vão ter de recolher tudo aquilo, limpar para outros usar e sentar. E aí vai esse ciclo, né? Limpa, recolhe, usa. Limpa, recolhe, usa. Então é a questão da cidadania, que o espaço é de todos, não é só meu. O lixo que eu jogo na rua, né? Ou então, já disse, achei até gozado isso, né? De quem é a obrigação de limpar a frente da minha casa, a calçada? É minha ou da prefeitura? É a tua calçada, é a frente da tua casa. Custa você capinar a bagaça? Custa você limpar? A minha mãe, até os dias de hoje, meus pais, eles varrem as folhas que caem, né, de chapéu, aquela árvore, né, chapéu de sol, que cai, eles vão lá, na parte deles, vão lá, recolhe e limpa. Se todo mundo fizesse isso, a rua ficaria limpa. Ah, mas é a obrigação da prefeitura. Sua casa. Sabe, a gente tem que parar com essa visão de que a obrigação de fazer as coisas dos outros. Não, eu sou um cidadão, é a minha casa, sabe? Se eu jogar papel na rua, todo mundo jogar papel na rua, você imagina a nojeira que fica. E outra, aquele papel vai aumentando, vai acumulando, entope a boca de lobo. O que vai acontecer? Vai vir a chuva, vai encher. É culpa da prefeitura. Não é só da prefeitura, é nossa também. Nós temos obrigação como cidadãos de zelar pelo espaço público. Por isso que eu falo na questão de cidadania. Acho que cidadania deveria ser uma matéria de escola. Como hoje precisaríamos discutir questão ambiental nas escolas. Porque os burros velhos, como se diz, né, dificilmente vão compreender a necessidade de uma questão ambiental, de preservação ambiental. Nós temos que começar pelas novas gerações, para ver se incute isso na cabeça deles, para que nós possamos deixar um planeta para as próximas gerações, né? De limpar, de separar lixo limpo de lixo orgânico, né? O lixo limpo para ser reutilizado, porque senão, daqui a pouco não há planeta que resista a tanta degradação. Então é ter essa noção de cidadania, isso é importante. É o espaço que é meu e é de todos. Então é obrigação minha e de todos preservarmos esse espaço em comum. Que Deus possa iluminar a cada um de nós para que possamos criar esta visão. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.